Olá, bem-vindos a um episódio extra do podcast O Mundo a Seus Pés, um programa da secção internacional do Expresso. Estamos a gravar no domingo, dia 8 de dezembro de 2024, segundo domingo do Advento. Para os cristãos, um tempo de esperança e expectativa, palavras que poderíamos aplicar hoje à Síria, onde, ao fim de mais de 13 anos de guerra civil, uma guerra que o mundo já esquecera, de repente parece o governo de Bashar al-Assad ter caído do dia para a noite, como um castelo de cartas, quando menos se esperava. Vamos perceber se é mesmo assim com a Ana França, jornalista da secção internacional do Expresso, que tem coberto este assunto nos últimos dias e que, não tendo estado na Síria, já esteve nos vizinhos Iraque e Líbano, num episódio com a moderação minha, Pedro Cordeiro, o editor da secção internacional, e a edição técnica do Gustavo Carvalho, a quem agradeço. Caro ouvinte, daqui, posto emissor do Movimento da Música em Portugal. Eu sou Miguel Cadete, diretor do Blitz, e isto é um takeover. É isso mesmo, o podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena, e os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo? Ana. Olá. Olá. Presumo que estejas no meio de uma grande azáfama de trabalho, até porque te calhou estar de piquete no Expresso num fim de semana em que acontece este momento histórico da queda de Damasco. Pergunto-te antes de mais, sabendo que a pergunta é um bocadinho capciosa, como é que isto aconteceu sem ninguém dar por isso? Um ninguém entre aspas, mas de facto o mundo não estava com as suas atenções na Síria e numa questão de meia dúzia de dias as antenas voltaram-se para lá e o ditador caiu. Sim, é verdade. A Síria não estava nas agendas, não se falava do conflito há algum tempo. Quer dizer, obviamente nos países vizinhos, na Turquia, no Líbano, no Iraque, isso não tanto no Iraque, não tinham tantos, não tinham refugiados, mas nos países que receberam, na Jordânia também, nos países que receberam os 6 milhões de pessoas que fugiram da guerra. A guerra da Síria era um tema na medida em que as pessoas que fugiram, elas continuavam a ler muita coisa sobre focos de violência que ainda existiam. Em Idlib, aquela província que depois do acordo de paz de 2020 entre a Turquia e o regime sírio, quando os rebeldes foram todos deslocados para Idlib, Bashar al-Assad nunca deixou de tentar reconquistar o país todo e então usava os seus aliados, a Rússia, principalmente, neste caso a Idlib, principalmente a Rússia, e havia na mesma bombardeamentos. Portanto, os sírios que têm falado connosco para o Expresso mencionam logo isso no princípio, sempre dizer que houve paz ou havia paz antes deste dia ou destes últimos 12 dias. Não é um retrato muito justo para as pessoas que viviam deslocadas das suas casas e mesmo quando não havia bombardeamentos, estavam quase todas em condições de vida que não eram as melhores. Mas realmente o que passava nos meios ocidentais, em um termo lato, era que o conflito estava congelado e por isso não se falava muito da Síria. Só Claro, que até na porque verdade também ali ao lado temos o Líbano e a faixa de Gaza no estado em que estão, sim, o Irão agitado por protestos nos últimos anos e também numa situação não participa com Israel, periclitante, claro, sim. ainda por cima com um líder supremo velho e aparentemente doente, mas realmente a Síria estava esquecida, já não falo também da Ucrânia, que é outra guerra que preocupa o mundo, e estava ali tudo esquecido. Sim, só que por isso é que se calhar eles conseguiram organizar-se. Não estava muita gente a prestar
Na semana passada, o Atenção. Expresso volta a isto com um texto teu, precisamente, que dizia Guerra está de volta, rebeldes entram em AMA. É um título que nós fizemos, claro, de um ponto de vista um pouco ocidental, porque ela de volta, para quem vive na Síria, dizer-lhe que a guerra está de volta, se calhar ficam ofendidos, porque eles, coitados, nunca deixaram de a sentir, mas a verdade é que, de repente, como é que se explica a fragilidade do regime de Bashar al-Assad, que se foi aguentando apesar de tudo e que segurou zonas, há zonas ocupadas nos últimos dias onde os rebeldes, onde a oposição nunca tinha entrado. Sim, como a Hama, precisamente, por exemplo, Exatamente. que Como é que isto, caiu. como é que isto acontece? Explica-se também, ou seja, eu julgo, queria que tu respondesse em dois tempos. Por um lado, queria que me falasses em termos do regime sírio o que é que se passou, e por outro lado, claro que temos que olhar para dois grandes sustentos desse regime, que são a Rússia e o Irão, que dão aqui, a meu ver, tu corrige-me se eu estiver errado, uma mostra de gigantesca fragilidade ao não terem conseguido segurar o seu querido aliado Assad. Eu não sei se tentaram, na verdade. Não te consigo dizer isso porque é Bom, impossível. mas quer tenham tentado ou não, Não conseguiram, sim. não o terem feito, Sim. seja porque tentaram e falharam, seja porque nem sequer tentaram, é também uma mostra de fraqueza, não só na Síria, como em si, uma mostra de fraqueza destes próprios países, do regime dos ayatollahs e do regime do Kremlin, que outrora eram capazes de aguentar Assad e que aqui não puderam sequer dar-lhe a mão. Sim, o regime ia cair em 2011, 2012, 2013. Todos esses anos as forças estiveram menos equilibradas, portanto mais para o lado dos rebeldes. E quando a Rússia entra na guerra em 2015, o Assad começa obviamente a reconquistar todos os territórios, e é muito claro que foi, hoje, e cada vez mais claro, não é? Pelo que se vê agora, que a Rússia tinha sido o sustento daquele regime completamente. Não era parte do exército, era provavelmente a grande força do exército Assad, era a Rússia. As tropas do regime, o que eu consigo saber, falando obviamente com alguns analistas que leem os meios árabes, em árabe, e que também estão naqueles grupos mais de Telegram, de pessoas que ainda estão na Síria, há vários fatores aqui. Um deles é que as tropas sírias eram mal pagas, mal organizadas, extremamente corruptas, porque obviamente mal pagas. Assad ainda tentou, no fim de novembro, dizer que pagaria 50%, ou seja, mais 50% aos salários, e acrescentar 50% aos salários, mas já não, quer dizer, não é propriamente isso que vai fazer os militares começarem a respeitar hierarquias ou a terem um plano militar, não é? Claro, para cumprir. A guerra estava há tanto tempo congelada que provavelmente um fator foi também a surpresa. Outro fator é as tropas sírias estão focadas no contrabando de droga, Captagon, mais especificamente, que é uma droga sintética produzida na Síria e que é exportada para todo o mundo com lucros extensos, mesmo muito extensos, incluindo o Daesh é financiado ou foi financiado em grande parte também por esta droga. É uma das ocupações dos militares sírios, segundo investigações que foram feitas por meios de comunicação social do jornalismo investigativo, e basicamente recebiam dinheiro para deixarem passar esta droga para outros países, e era assim que viviam, não estavam propriamente focados na disciplina militar. E pelo que se vê, as imagens da chegada a Damasco não há sequer um único tiro que não seja um tiro para o ar de celebração, não é? Dos rebeldes, não há nenhuma troca de tiros com... Ou seja, o regime esfumou-se, fugiu tudo. Não houve nenhuma resistência visível. Isto deve-se também à preparação que está a ser muito elogiada, à preparação do próprio grupo, o principal grupo que liderou esta revolta, obviamente, que é o Hayat Tahrir al-Sham, HTS, que é a sigla inglesa que as pessoas usam normalmente para se referir a este grupo. Assim na calada, eles basicamente voltaram a reorganizar-se depois de terem sido massacrados pela Rússia naquela primeira fase da guerra. É um grupo muito difuso, tem várias sensibilidades, várias
simpatias, uns serão mais radicais, outros estão do lado de uma certa, querem que o grupo adquira uma face mais moderada, mas durante este tempo eles prepararam-se consideravelmente bem, foram-se reorganizando, e pelo que também fui percebendo, não só lendo como também falando com algumas pessoas de observatórios desta guerra, basicamente o que aconteceu foi que eles tinham uma estratégia pré-feita de ir falar com várias tribos, várias religiões, vários líderes locais, que os pudessem apoiar numa entrada nas cidades e não oferecessem resistência, ou seja, que não os temessem, e por não os temerem, não se iam juntar às tropas do Assad, porque isso poderia ser, as pessoas poderiam ficar assustadas e querer repelir esta revolta. Mas o esforço que eles fizeram, e principalmente o seu líder, o Abu Mohamed al-Jalani, que apesar de parecer uma espécie de repente herói sírio ou herói da revolução, claro que é herói de milhares de pessoas, mas é também procurado pelos Estados Unidos, e há como é que se diz? Um prémio para a sua cabeça no valor de 10 milhões de dólares. Portanto, a organização que ele lidera é terrorista, e estamos agora nesta bizarra situação de querer que resulte, não é? Ou todos queremos paz na Síria, e que resulte um novo regime, um regime que temos, eu acho que já me vais perguntar sobre isso também, temos todas as razões para estar muito reticentes sobre o que este regime pode trazer. Com certeza. Queria que tu nos explicasses quem é esta gente, porque nós, Assad, sabemos quem era. Um fascínora, um assassino do seu povo, um criminoso, com certeza, alguém cuja queda nenhuma pessoa decente perderá tempo a chorar. No entanto, resta sempre saber se não se vai do mal para pior. E, portanto, é preciso percebermos quem é esta gente, porque eu lembramos todos quando há 21 anos se dizia que a queda de Saddam Hussein no Iraque ia ser espetacular, até houve quem teve a imbecilidade de dizer que ia ser um 25 de Abril e tal, e depois viu-se o que foi nos anos que seguiram com o terror, com o Daesh, com gente igual ou pior ao ditador caído. Líbia é outro exemplo bastante claro de como a queda de um ditador nem sempre abre caminho à liberdade e aos direitos humanos. É um cenário que está a ser agora utilizado para comparação. Daí a pergunta, quem é esta gente, quem é que vai governar a Síria, dentro do que é possível saber neste momento? Temos a hipótese de haver um vazio de poder que cria um caos igual ao da Líbia. O que é que o teu faro te diz, o que é que sabemos, dando já o aviso aos ouvintes de que há muita coisa que ainda está por saber? O que aconteceu assim que as tropas entraram em Damasco foi que os rebeldes optaram por não tomar, ocuparam a televisão para fazer os comunicados, mas não tomaram as instituições públicas e deram autorização às embaixadas estrangeiras para continuarem a tratar dos assuntos dos seus cidadãos. Isto foi um primeiro bom sinal de que talvez houvesse alguma preocupação com a manutenção de uma normalidade para as pessoas que precisam de aceder a serviços públicos, a saberem aonde se dirigir, que é exatamente ao mesmo sítio que ontem ou anteontem, e isso foi um primeiro sinal. Durante o relâmpago da tomada de Alepo e depois de Hama e depois de Homs, foram-se emitindo vários comunicados, eles foram emitindo comunicados, a coligação rebelde, e também nesses comunicados diziam que querem uma Síria, a Síria é dos cristãos, é dos curdos, não é só da população islâmica, que obviamente a maioria, e esse é um grande medo das minorias, que sejam oprimidas de alguma forma por esta coligação islâmica. Portanto, há alguns pontos aqui que mostram que, apesar do HTS vir a origem deste grupo é uma origem radical. Eles já foram conhecidos como Al-Nusra, e acho que toda a gente se lembra. Sim, basicamente Al-Nusra, afiliados de outros nomes que são capazes de fazer tremer qualquer pessoa, como por exemplo a Al-Qaeda. Depois, em 2016,
desfiliaram-se oficialmente e Al-Jolani começou desde aí, o líder deste movimento que está a liderar a revolta na Síria, Mohamed Al-Jolani, começou aí a tentar fazer um esforço para dar uma face mais moderada ao movimento. O facto de haver comunicação com o Ocidente, o que estão a dizer muitos analistas, incluindo um bom texto no Financial Times, que também aconselho as pessoas a lerem, se puderem, que é um texto com vários analistas e um deles de uma coisa muito interessante, que é nunca outro... Ele pode ser radical, sim senhora, pode ser extremista, pode vir desse lugar, mas não é muito normal já ter falado com agências internacionais de notícias, e também ouvi há pouco na CNN, apesar de não ter conseguido encontrar essa entrevista, que ele terá falado com a televisão pública israelita, o que é uma coisa inacreditável, porque obviamente a Síria é uma parte importante do eixo da resistência. Irão, Rússia, Síria, Iraque, Líbano, todos estes países têm... Sabemos, entretanto, que Israel já capturou uma zona no sudoeste da Síria, por ordens de Benjamin Netanyahu, para criar uma zona desmilitarizada, junto dos Montes Golã, que são territórios ocupados pelo Estado de Israel, e obviamente que Israel quer imediatamente segurar os Montes Golã neste cenário de alta instabilidade e de imprevisibilidade na Síria. Isso é um problema. Eu ia perguntar de que modo é que esta queda do regime vem mexer no grande quebra-cabeças do Médio Oriente, que está no estado em que sabemos, sobretudo desde há ano e picos, com a guerra em Gaza e no Líbano. O Israel tem, obviamente, os territórios são ocupados e é reconhecido pela comunidade internacional que são ilegalmente ocupados. Uma boa forma de acabar completamente com as aspirações, por muito puras e nobres que possam ser as dos rebeldes, é meterem-se com Israel. É uma forma de não termos mais revolução síria, não é? Porque Israel não vai, obviamente, conceder qualquer terra, não vejo como é que isso possa acontecer. Ao mesmo tempo, Benjamin Netanyahu já veio dizer, o primeiro-ministro israelita já veio dizer que era uma boa notícia para o povo sírio, a libertação de 50 anos de ditadura da dinastia Assad, mas ao mesmo tempo também disse nessa mesma comunicação que não iria permitir o nascimento de nenhum regime fundamentalista nas suas fronteiras. Ora, se isso for o que a população síria decidir em eleições, não faço ideia, não sei como é que Israel vai reagir, mas já há notícias hoje de ataques israelitas perto do aeroporto de Damasco, portanto não sei se é um aviso para não, por causa dos Montes Golã, ou se Israel está só a tentar dizer que tem que ser um regime moderado, porque senão Israel não vai ter mais um inimigo às portas, como como Netanyahu diz muitas vezes, que está rodeado de inimigos. Isso é aliás uma narrativa antiga de Israel, a guerra existencial contra Israel. Portanto, um regime muito radical na Síria seria um perigo para Israel. Sobre as outras potências que estiveram envolvidas e estão envolvidas ainda no país, os Estados Unidos têm 900 militares no leste da Síria, estão lá foram para lá combater o Daesh e estão lá para garantir que esta confusão, estes tumultos não criam espaço para uma deriva radical outra vez, para o nascimento de um movimento como o antigo autoproclamado Estado Islâmico, ou outra coisa parecida, com outro nome, o que seja. Portanto, eles não vão sair de lá. Os Estados Unidos confirmaram isso hoje, que não pensam retirar nem sequer um homem daquela zona. Portanto, essa zona continuará no leste continuar sob o controle dos Estados Unidos. Quem já foi embora das suas antigas possessões foi o Irão e a Rússia do porto Mediterrâneo, no Mediterrâneo de Tartu. Portanto, já há notícias em vários meios de comunicação internacionais que mostram os barcos militares russos, os navios militares russos, a deslocarem-se para longe outra vez para casa ou para outros portos detidos pela Rússia.
Porque é que isto é um problema para a Rússia e para o Irão? Para a Rússia nem tanto, a Rússia não é conhecida por financiar ou por fornecer armas ao Hezbollah, mas o Irão sim. E, portanto, se não conseguirem fazer entrar armas no território sírio e através do território sírio fazê-las chegar ao Líbano, o Irão perde um território essencial de abastecimento da sua guarda avançada perto de Israel, que é o Hezbollah, não é? Que continua a ser talvez a milícia mais bem organizada e armada do mundo, apesar do HTS estar no seu encalço, porque o que conseguiram de facto em 12 dias é prodigioso, sem nenhum juízo de valor se são ou não são as pessoas ideais para liderar a Síria, porque isso não só não é connosco, como é mesmo muito cedo para conseguir saber, mas isso não impede de sermos capazes de avaliar o que aconteceu como algo de verdadeiramente impensável, não é? Há um mês. E agora, o que é que esperamos para os próximos dias? O que é de esperar que aconteça? Como é que a população síria está a reagir a tudo isto? A maioria da população síria, nós também só vemos, ou seja, vemos pessoas a festejar, não é? Falei com 2 pessoas em Damasco, depois, entretanto, hoje de manhã, entretanto, a ligação perdeu-se. Estavam contentes, ainda bem e tudo, mas não estava assim muita gente, as pessoas ainda estão com um pouco de medo, não é? Ou seja, claro, havia polos de festejo em algumas rotundas e também perto das prisões, porque muita gente foi libertada, não é? O que por um lado também é um problema, porque não serão todos presos políticos, haverá assassinos, não sei, também há pessoas que estão a falar disso, que é preciso ter calma porque não se sabe quem é que está a ser libertado e neste momento estão a ser libertadas todas as pessoas que estavam em prisões, não é? Mas pronto, há esses polos das famílias a celebrar, que é uma coisa que é normal e muito emocionante ver, claro. Há muitas histórias a circular já sobre pais que não viam os filhos desde o início da Revolução, que foram presos logo em 2011, uma senhora que falou para a CNN a dizer que ia ver a filha hoje, que a filha tinha ficado em Idlib e ela em Damasco e não havia, também há 5 ou 6 anos, e portanto, claro que há essas histórias a surgir que são emocionantes. A reação na Europa também se está a ver em várias capitais europeias. Paris e Berlim e Manchester foram as que eu vi, mesmo muita gente na rua a festejar a queda do regime, o que se percebe. Eu acho que durante muito, muito tempo uma ditadura de 50 anos é uma coisa muito, muito dura. Aliás, Portugal viveu precisamente uma ditadura de 50 anos e é normal que as pessoas estejam a celebrar. Para nós que se calhar conseguimos ou temos o luxo de poder ver as coisas de uma forma mais afastada, mais cética, claro que não é possível não pensar no que pode correr mal, porque como é que vai ser perguntavas-me como é que vai ser, o que é que vai ser para daqui para a frente, como é que vai ser a divisão de poder. Não é possível saber, porque na Tunísia houve uma espécie de tentativa também na Revolução Árabe de um regime mais moderado e ele durou pouco. O Líbano é um regime quadripartido e, como sabemos, está paralisado há décadas e não é possível governar o Líbano dividido em 4. E, portanto, a Síria, se for incluir todas as suas etnias ou todos os seus grupos sociais num governo, teria de ser um povo dotado, particularmente dotado de grande tolerância, não é? Porque isso nem sequer não é assim tão comum ver os governos em sítios onde a religião ainda conta muito e divide muitas pessoas, governos a cooperar dessa forma. Espero que sim, que este seja um caso de sucesso e que tanto os curdos como os drusos, como os alauítas, como os xiitas, como os sunitas, como os cristãos possam votar normalmente, como aqui se vota sem pensar quem é que é de uma religião, quem é que é de outra. Há um certo ceticismo, eu acho que é normal nós pensarmos que isso pode não acontecer, dado a composição das forças que estão a liderar esta revolução, mas um bocadinho de esperança também nunca fez mal a ninguém e talvez as lideranças saibam que para contarem com a ajuda monetária
sei lá, das grandes instituições internacionais também podem ter que se moderar. No entanto, no Afeganistão não se moderaram, não é? E no entanto... Claro, eu acho que esse medo, o medo de uma situação à afegã, quando sai o ocupante ocidental e os talibãs regressam, estará com certeza na mente de todos. Claro, o Bashar al-Assad era... não faço ideia se ele está vivo ou morto, há aquele rumor do avião, mas isso não foi confirmado. Moscou, aliás, disse que ele saiu da Síria, portanto... Pois, mas não sabemos onde é que ele está. Não. E ele obviamente é, assim, provavelmente das figuras mais odiosas dos últimos 50 anos ou dos últimos 30, sem dúvida. Mas o que ele era também... Já o pai também não era flor que se cheirasse. Não. E há um massacre, não é? Que muita gente ainda se lembra, em 82, portanto, mesmo muita gente ainda se lembra. E basicamente o problema é, ele era isso tudo e depois era também uma pessoa secular. Ou seja, a liberdade religiosa era uma coisa mais ou menos normal na Síria. Sim. Portanto, é normal que algumas pessoas... Sim, nós olhamos às vezes para aquelas regiões, para regiões que não são a nossa, como se fosse um bolo inteiro, e na verdade elas têm imensas nuances e cada país tem a sua história, o seu percurso e as suas características e de facto às vezes escapam-nos à nossa visão ocidental ou eurocêntrica, onde é tudo... algumas dessas diferenças. Sim. E metemos tudo no mesmo saco. É um bocadinho como quando se fala da África, esquecendo que a África são 54 países e um continente gigantesco, não é? E nós somos muito homogéneos em termos, por exemplo, de Portugal, França, por muito que tenhamos as nossas diferenças, tem tudo uma matriz mais ou menos... estes são protestantes, estes são... é mais ou menos isso, não é? Somos mais pequenos, obviamente, e nem sempre temos na Síria não é assim. Noção da nossa pequenez face ao resto do mundo. O nosso tempo está a acabar. Eu não vou não vou fazer aquela pergunta típica, porque nós não a fazemos nos episódios extra sobre onde é que as pessoas queriam viajar, até porque tenho a certeza que a Ana França está morta por ir para a Síria. Mas desejo e espero que consigamos, nós no Expresso, de facto era extraordinário, conseguimos de facto reportagem neste momento histórico. Neste momento histórico para a Síria. Seja lá ou seja cá, tenho a certeza que a Ana e toda a nossa equipa continuarão a acompanhar o que se passa no Médio Oriente e em particular na Síria e que obviamente os nossos leitores e ouvintes também continuarão atentos ao nosso trabalho. Resta-me agradecer Ana França, Gustavo Carvalho pela sonoplastia e sobretudo a si que está desse lado a ouvir o mundo a seus pés dia após dia, semana após semana. Este podcast regressa já na segunda-feira na sua versão regular e continuará a aparecer de forma extraordinária de cada vez que os acontecimentos a tal obriguem. Até lá, até breve e até sempre. Caro ouvinte, daqui, posto emissor do Movimento da Música em Portugal. Eu sou Miguel Cadete, diretor do Blitz, isto é um takeover. É isso mesmo, o podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena, e os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo?